Fala pessoal, tô aqui novamente, né? Quero fazer esse vídeo aqui para falar um pouco das expectativas do Manchester City para a temporada 19/20. Bom, esse vídeo de expectativas é um pouco difícil de fazer, porque a gente nunca se sabe quando é que vai confirmar alguma transação, né? Quem é que vai chegar, quem é que vai sair. Então às vezes fica um pouco difícil, porque dependendo dessas chegadas, das transferências que acontecem, né, no mundo do futebol, né? Tem o Deadline Day, que é muito legal, a gente vendo aí o último dia, as últimas horas da janela se fechando. E é muito complicado a gente avaliar isso, porque a chegada de uma ou duas contratações, a saída de uma contratação, pode mudar o rumo de uma temporada. Por exemplo, um exemplo aqui rápido, o Zaha saindo do Crystal Palace, por exemplo, na minha opinião, muda completamente as esperanças do time para a próxima temporada. Né? Por exemplo, a saída do Maguire do Leicester para o Manchester United pode representar, por exemplo, uma queda muito grande do Leicester e um aumento de expectativa, por exemplo, para o United. Então, assim, esses vídeos são muito difíceis de fazer. Então, até por exemplo, Aston Villa. Eu fiz o vídeo das expectativas do Aston Villa, que eu via naquele momento, já tem umas 3 semanas mais ou menos, abaixo do Norwich. E hoje, com várias contratações que o Aston Villa fez, inclusive foi confirmada hoje a contratação do Tom Heaton, vou até fazer um vídeo depois desse, já muda completamente. Hoje eu já vejo o Aston Villa no mesmo patamar do Norwich, de elenco e de briga por títulos, né? Briga por título não. Aspirações mesmo na temporada. Então é muito complicado esses tipos de vídeo. Eu tento esperar mais ou menos um limite do que a gente mais ou menos espera do que o clube vai fazer nessa janela. Então, por exemplo, o City, não vejo o clube contratando mais, né? A não ser que ocorra alguns movimentos de mercado que eu vou desenvolver mais nesse vídeo. Mas enfim, só para dar explicar para vocês que é um pouquinho difícil às vezes fazer esse vídeo não sabendo exatamente o que vai acontecer na janela de transferências. Mas enfim, vamos lá, Manchester City. Na minha opinião, o Manchester City é o melhor time da Europa atualmente, tem o melhor treinador, tem a melhor ideia de jogo, a ideia de jogo que, na minha opinião, se aproxima mais do jogo ideal e da vitória. Né? Por mais que nos jogos de mata-mata, na Champions League, o time não tem as atuações regulares, né? E o nível de, talvez até confiança em alguns momentos que tem nos jogos do campeonato inglês, eu ainda enxergo o City como o melhor time da Europa como um todo. Né? E um dos grandes problemas da temporada passada, principalmente se a gente pega ele naquele miolo de temporada, que é o período mais difícil mesmo, que é a parte que é o final do ano da qual a temporada começou, né? Então, 18, 19, ali a reta final de ano de 2018. Dezembro de 2018 foi muito complicado para o Manchester City, principalmente por causa da lesão do Fernandinho, né? Talvez para os críticos do Fernandinho tenha sido o período mais difícil de ser um anti-Fernandinho, né? Porque foi justamente no período em que o jogador se machucou e o Guardiola ficou tentando achar meios de encontrar um substituto para fazer aquela função. Então jogou por ali o Gundogan, por mais que essa não seja a função do Gundogan. Né? O Gundogan é muito mais um terceiro homem de meio campo, ou um segundo volante até do que de fato um primeiro volante, um cara de combate para iniciar jogadas. O Stones jogou por ali alguns jogos de Copa da Liga. Né? Isso culminou justamente no pior período do Manchester City na temporada. Né? Quem não vai se lembrar, né? Que o time perde pro Leicester, né? Perde pro Crystal Palace também. Um período, perde pro Newcastle, mas aí já é com o Fernandinho, mas talvez não na sua melhor forma física. Até ganhando o Liverpool também nesse período, mas foi justamente esse período mais inconstante do Manchester City, que passou justamente por essa perda do homem de confiança do meio-campo do Guardiola. Só que agora o City ganhou uma alternativa. E quem é? O Rodri. Então aquele maior problema da temporada passada parece estar resolvido com a chegada de um cara que tem um potencial absurdo para ser não só um dos melhores volantes, né, esse cara de iniciar a jogada, qualidade técnica para iniciar, para lançar, para fazer ali a parede, se a gente pensa no meio-campo, né, na parte de trás do meio-campo, e também ser o cara para defender, para ser o volante de defesa, para ocupar aquela faixa de campo e conseguir com desarme, né, no contra-ataque conseguir impedir uma jogada de velocidade por meio de interceptação, uma leitura muito interessante do jogo. O Rodri tem isso. Parece que esse problema foi resolvido com o Rodri, né? Não só para nível de Manchester City, como também para nível de seleção espanhola, né? O substituto do Busquets. Então o Manchester City acerta muito quanto contrata o Rodri, por mais que seja um jogador para o futuro, ele é um cara que já se mostrou no Atlético de Madrid e no Villarreal, um cara pronto para ocupar aquela função. É que no momento o Fernandinho é um titular, e merecidíssimo titular, mas o City já encontrou no Rodri um substituto à altura para o futuro. Então assim, tirando essa questão desse volante,
eu não vejo mais aonde o Manchester City pode se reforçar, né? Tiveram rumores do João Cancelo para a vaga de lateral direito, aí o Walker talvez perdesse espaço, ou poderia ser jogado para a zaga, que na minha opinião é uma posição que o Manchester City precisa de reforçar, porque tirando o Laporte, assim, eu não confio no Otamendi nem no Stones. O Walker pode fazer essa função, ele fez um terceiro zagueiro pelo lado direito na seleção inglesa, né? Principalmente por causa do crescimento do Trippier como ala por aquele lado. Não sei se num esquema com uma linha de 4 o Walker seria um bom zagueiro, que aí estaria menos protegido, ele seria ali um zagueiro num esquema de jogo ao lado de só mais um zagueiro, né? Ele talvez não tivesse tanta liberdade para se lançar pelo lado direito no esquema de 3, né? Onde teria mais 2 ali para fazerem a cobertura. Enfim, não sei, vamos ver como é que vai se desenrolar. Outra grande transferência que envolve o Manchester City é a saída do Sané. Sané foi um jogador que foi muito subaproveitado na temporada passada pelo Pep Guardiola, realmente não entendi porquê. 17, 18 ele foi um jogador realmente de desequilíbrio, de definir jogos, né, com muita capacidade de velocidade, de intensidade e amplitude pelo lado esquerdo, né, naquelas jogadas características do Manchester City de linha de fundo, dando um passe muito rápido no meio da área, ou para a definição do Agüero, ou para a definição do Sterling. Então realmente não entendi o porquê do Sané ter sido tão preterido pelo Pep Guardiola nessa temporada. Inclusive em vários jogos que ele entrou ele fez a diferença, por exemplo o jogo contra o Manchester United, né, o City não bota o pé no acelerador da forma que poderia, em alguns momentos até flertou com o Manchester United num ataque furtivo, né, num erro de passe do Manchester City, por mais que isso seja difícil de acontecer. Se o United conseguisse encaixar um contra-ataque ali, poderia ter feito um gol que dificultasse completamente os rumos do City, né, na sequência do campeonato, né? Foi ali a reta final mesmo do campeonato contra o Liverpool. E o Sané entra no segundo tempo e faz o gol que dá o 2-0, né? Dá a tranquilidade do placar para o Manchester City. Então realmente não entendi o porquê do Guardiola ter preterido tanto o Sané nessa temporada 18-19. Né? O destino provável do Sané, caso ele saia, seja o Bayern. Então, enfim, acho que as expectativas do Manchester City são se manter como o principal time da Premier League, porque tem o melhor técnico do mundo, tem uma ideia de jogo que, na minha opinião, é que mais se aproxima da perfeição, né? Que é a ideia da posse, do perde-pressiona, do ter a bola o tempo todo, do incomodar o adversário. Então eu acho que, assim, o Liverpool tem tudo para manter isso. Afinal de contas, não perdeu nenhuma das suas peças mais importantes, né? Pode vir a perder o Sané, ainda não se sabe, e se reforçou numa posição que foi um problema na ausência do Fernandinho na temporada passada, que é de volante. Né? Contratou um cara quase pronto ali, não é um jogador já em formação, digamos assim, mas já quase lá como jogador de nível mundial, né? Por conta das duas grandes temporadas que ele fez com o Villarreal e com o Atlético de Madrid. Então a gente tem um time que, ao meu ver, não vai perder ninguém. Se for perder, vai ser o Sané. Na minha opinião, vai ser uma baixa grande, mas você tem opções, né? Colocar o Sterling por ali e o Bernardo Silva jogar como esse ponta pela direita. E se reforçou no setor do campo onde o Manchester City mais sentiu falta com a ausência do Fernandinho, que era a volância, né? Então as expectativas do Manchester City, na minha opinião, são as maiores possíveis. O time é bicampeão inglês seguido, né? 17, 18, 19, com as duas melhores campanhas da história do futebol inglês. Mas agora o Guardiola precisa dar o salto na Champions League, né? O time precisa ir mais longe na Champions League e, na minha opinião, ainda precisa convencer mais. Eu acho que o City na Champions ainda dá uma rateada em alguns momentos. Não é um time tão seguro, em alguns momentos me parece muito tenso nos jogos. Não sei se só eu enxergo isso. Mas enfim, as expectativas em relação à Premier League são as melhores. E Copa também, porque o time mostrou uma mesma força, mesmo no elenco reserva, muito forte, né? Tem os jovens, né? Se a gente fala no Bernabé, por exemplo, que é um jogador que pode jogar como meio pela direita, pode fazer esse meio campista pela esquerda na ausência do Davi Silva, né? Por exemplo, que é um jogador que já vai se despedir na temporada 19-20. O Adrien Bernabé pode ser um cara interessante, não é um jogador ainda pronto, mas pode quebrar um galho no final de jogo, talvez num jogo de Copa menos importante. A gente tem o Povedo Campo, que é um cara mais de lado de campo, muito habilidoso, jogou muito bem nos jogos da PL Asian Trophy, pode ser uma alternativa interessante também para lado de campo, se a gente vai pensar numa saída do Sané, e o Bernardo Silva jogando como ponta pela direita, o Sterling como ponta pela esquerda, né, muito provavelmente.
o Povo do Campo pode ser uma alternativa interessante para entrar no segundo tempo. Enfim, vamos ver como é que se desenrola. Mas as expectativas são as maiores possíveis, né? Da sequência de um trabalho que, na minha opinião, é o melhor da Europa nos últimos anos, se a gente falar do mais alto nível, mas que ainda tem que amadurecer um pouco na Champions League, né? Tem que ganhar cancha, digamos assim, na Champions League. Mas as expectativas são as melhores possíveis sim, tá? Então é isso, espero que tenham gostado.